Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos os irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Mais uma vez, mais uma manhã, o Senhor Jesus nos trouxe aqui para ouvir a sua palavra. Hoje a palavra que o Senhor nos deu, hoje aqui, está no livro do Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15 até o versículo 19, que nos diz: Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andava onde queria. Mas quando fores velho, estenderá as tuas mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Jesus, envia teu Santo Espírito Santo, Senhor, sobre nós, para que nós possamos entender a sua palavra, que nós possamos ter discernimento, sabedoria, e para que as pessoas, Senhor, que for ouvir essa palavra, entenda a tua palavra, entenda essa mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Amados irmãos, amadas irmãs, que a palavra de Deus vem nos dizer aqui sobre Pedro, né? A mesma pergunta que Jesus fez algumas passagens anteriores foi quando Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro falou naquelas passagens lá, Pedro falou: não, tu sabes que eu te amo, né? E Pedro negou Jesus, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que para isso, Pedro passou por um processo de cura do seu coração, para que ele possa estar preparado, o seu coração como um discípulo, né? Porque Pedro foi um dos escolhidos de Jesus, mas Jesus sabia que ele ia trair. E Pedro negou, falou: não, imagine uma coisa dessa. Só que ele traiu. Só que Pedro teve que passar por esse processo de cura para que ele pudesse conduzir a igreja, que hoje se estende até hoje. E Pedro teve essa cura do seu coração. Só que aqui
Jesus aqui fez essa pergunta de novo, 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus confiou em Pedro. O que é apacentar as minhas ovelhas? Cuidar do rebanho, cuidar da igreja, cuidar do povo de Deus, para que o povo de Deus não se perca. Espalhar a sua palavra, ensinar a sua palavra. E isso Pedro fez. Nós, da Igreja Católica, tem algumas passagens na Bíblia. Pedro foi o primeiro Papa da Santa Igreja Católica. E hoje vai se estendendo de geração em geração, né? Hoje está o nosso Papa Francisco. Ou seja, nós temos que orar pelo nosso Papa Francisco, para que ele possa ter discernimento, sabedoria de levar a igreja, levar a palavra de Deus, conduzir o povo, conduzir o seu rebanho. E não é diferente também aquelas pessoas que têm o seu ministério, que tem pessoas que se inspiram em você, porque você é um canal da palavra de Deus. Nós temos que nos zelar da palavra de Deus, nos zelar do templo do Senhor Jesus e apacentando as ovelhas para que ela não se perca, sendo exemplo, sendo um bom cristão, ao qual Pedro fez, né? Pedro foi um homem de fé, um exemplo, mesmo ele pecou, mas para a santidade, todos que se tornaram santos foram pecadores também. Mas santo significa viver uma vida de santidade, pregando a palavra do Senhor, sendo um bom exemplo. É tanto que no final aqui o Senhor Jesus, tudo isso ele estava, de tudo que ele falou aqui nessa passagem aqui, no final ele já estava falando sobre como ia ser a morte de Pedro, né? Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Só que Pedro foi humilde a todo tempo da sua vida. É tanto que quando martirizaram ele, mataram ele, ele pediu para colocar ele de cabeça para baixo. Ele pediu para colocar ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ter a mesma morte de Jesus, né? E assim o fizeram. A morte de Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A sua humildade, você veja assim, a humildade de Pedro. Que exemplo que Pedro nos deixa de humildade para essa igreja, para o seu povo, para as suas ovelhas. E assim o Pedro fez, apacentou as ovelhas. Jesus confiou em Pedro para apacentar as suas ovelhas. Ou seja, meu querido, você que tem o seu ministério, que leva a palavra de Deus, você que é um pregador da palavra de Deus, você que é um discípulo de Jesus, ao qual Jesus confia, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer que você apacenta as suas ovelhas, sendo exemplo, sendo humilde, amando, perdoando. Porque Jesus confiou, Jesus confia. Se você está no seu ministério, é porque Jesus confia em você. Jesus confia. Só que temos que ter sabedoria. Temos que ser humilde. E tudo isso adquirimos pedindo ao Espírito Santo essa sabedoria. E Pedro foi este homem de fé. Até então,
era um homem sem estudo, mas para Deus ele capacita as pessoas. E Pedro foi capacitado. Mesmo ele negando Jesus 3 vezes, mas Jesus confiou em Pedro. E como nos outros discípulos também, Jesus confiou. Jesus confia em você, meu irmão, que leva a palavra de Deus, que tem o seu ministério dentro da sua igreja, seja igreja católica ou evangélica. Ou também, se você não participa de igreja, porque a igreja é a mãe, a igreja ensina os caminhos do Senhor, né? Mas você que tem trabalhando na pastoral, professores também, eles apacentam os rebanhos de Jesus, ensinando, educando, dando bons exemplos. Jesus confia em você de levar os ensinamentos corretos, sendo humilde. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus nos abençoe, para que nós possamos ser humildes em tudo aquilo que nós fala, em tudo aquilo que nós faz. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre nós, nos guiando e nos conduzindo. Estamos reunidos e permanecemos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê um like aí no vídeo aí, para fortalecer o canal, e compartilhe para que levar essa palavra, que essa palavra seja levada a todas as pessoas que precisam. Faze bem